Em um dos meus últimos vídeos, eu falei que Deus não havia criado a Terra sem forma e vazia, mas Ele havia criado perfeitamente funcional. Eu falei isso com base em Isaías 45:18, também recomendei um livro, um blog, mas se isso for realmente verdade, como poderia a Terra ser perfeitamente funcional se o Sol só veio aparecer no versículo 16, 17 e 18, no quarto dia de criação? Bem, antes de responder essa pergunta, vamos dar uma olhada no panorama histórico de como era o nosso pensamento do que era o Sol. Até meados do século XVIII, acreditávamos que o Sol era basicamente uma bola de fogo imensa. Só que havia alguns problemas relacionados a esse pensamento, principalmente quando nós vemos como funciona o fogo aqui no planeta Terra. Para que o fogo aconteça é necessário o que nós chamamos de triângulo do fogo, em que cada uma das pontas do triângulo representa um elemento essencial para a existência e manutenção do fogo, a saber, o comburente, o combustível e o calor inicial. E para facilitar aqui, nós vamos imaginar que o Sol já tenha dois desses elementos, que é o calor inicial e o comburente. Mas então, qual seria o combustível do Sol? Bem, até o século XVIII acreditava-se que esse combustível seria o carvão ou algo parecido. Só que esse pensamento tem alguns problemas intrínsecos, como por exemplo, se o combustível fosse carvão ou algo do tipo, o Sol só poderia brilhar no máximo 1000 anos. Então essa teoria de que o Sol era uma enorme bola de fogo, com o tempo ela se extinguiu e deu lugar a outras teorias, algumas boas, outras nem tanto. Hoje a teoria mais aceita é que o Sol funciona basicamente com energia nuclear, uma fusão de hélio e hidrogênio. Isso sim seria capaz de resolver o problema do triângulo de fogo e fornecer energia por muitos e muitos anos. E voltando à pergunta inicial, como a Terra poderia ser perfeitamente funcional se o Sol só veio aparecer no versículo 4? Bem, na verdade muitos cristãos acreditam que no quarto dia houve a criação do Sol, do zero, por assim dizer. Só que na verdade não. Quando nós lemos superficialmente o versículo 16 e 17, pode realmente dar a entender isso. Quando nós analisamos a narrativa bíblica um pouco mais cautelosamente, nós vemos que o Sol, a Lua e os luminares não foram criados no quarto dia, mas sim eles foram designados. Isto é, eles receberam uma função específica nesse quarto dia. Isso fica muito claro quando nós vemos o versículo 18, em que Deus designa esses astros para serem governantes dos dias e das noites e servirem também como marcação temporal. Observe as palavras de A.J. Pollock. Lemos em Gênesis 1, verso 2, que a terra estava sem forma e vazia, isto é um estado caótico. A escuridão pairava sobre a triste cena da desolação. A natureza estava torcida e quebrada. Todo sinal de vida desaparecera. Então Deus interveio. Ele não permitiria que a linda terra que ele criou ficasse destruída por todo o tempo. Então lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. É sempre assim. Nada podemos dizer diante de Deus. Ele é o grande Criador e agora ele é o único capaz de reconstruir um mundo destruído e morto. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. A sombria escuridão foi dissipada pela palavra onipotente. Os raios do sol, certamente criado conforme foi descrito no versículo 1 do nosso capítulo, foram designados para iluminar a cena. Que o sol já tinha sido criado nos é provado pelas palavras. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Gênesis 1, versículo 5. O que devemos ter em mente é que Gênesis não conta a história de uma criação, e sim de uma reconstrução, de uma terra que havia sido criada, perfeita, mas que entrou em juízo a partir do verso 2. Então houve a recriação. Sendo assim, a terra, o sol e os astros, eles foram criados muito antes do dia 1. Eles foram criados no primeiro verso. E entre o primeiro verso e o verso 2 e o verso 3, há um espaço temporal que nós não sabemos de quanto tempo foi, mas apenas podemos especular. Até mesmo porque, como A.J. Pollock apontou, as demarcações de manhã, tarde e noite já havia ocorrido no primeiro dia, antes do Sol
a vir à tona. Então no primeiro dia já havia noite e também já havia dia, sendo assim o sol já estava lá, funcionando de alguma forma. Então apenas no quarto dia, nos versículos 16, 17 e 18, nós vemos o sol e os outros luminares recebendo a designação de grandes luminares para governar o dia e governar a noite. Assim, esses versos não tratam de uma criação, e sim de designação de função. Mas é isso, pessoal. Dúvida nos comentários. Fiquem com Deus. Até mais.